Quer dizer então que chegou a cura para o diabetes tipo 1? Bom, a notícia é boa, mas vamos entender melhor o que está por trás dessa notícia aí. Acompanhe. Bom, pessoal, bem-vindos ao canal Diabetes Tipo Esportista. Em primeiro lugar, para não esquecer, para não deixar para o final, já curte, já comenta, já compartilha, já manda para quem você acha que pode interessar esse vídeo. E a ideia hoje é a gente entender o que foi essa notícia que foi veiculada aí nesses últimos dias, falando sobre um estudo que curou o diabetes tipo 1. Então, claro, né, os sites, a mídia em geral, eles têm que vender a notícia, e a manchete, claro, é uma questão que chama a pessoa para clicar ali, mas vamos entender o que tem de bom, o que a gente pode tirar de lição desse estudo, e na verdade eu quero usar esse vídeo para explicar, tentar tirar o máximo de informações possíveis, explicar direitinho como é que foi esse estudo, quais as conclusões, né, qual que era o objetivo do estudo, enfim. Tirei esses últimos dias aí, ontem e hoje praticamente, estudando bastante sobre o tema, vendo bastante referência, né, vídeos de profissionais que eu confio, que são referência no assunto também, vendo um pouquinho a opinião deles. Então, trazendo aqui para vocês de uma maneira um pouquinho mais didática, um pouquinho mais de fácil entendimento, para vocês compreenderem o que significa esse estudo. Então, vamos lá, acompanha o vídeo aí. Bom, eu pensei em dividir esse vídeo em algumas partes, e antes de entrar no estudo, vou contextualizar, vou conceituar algumas coisinhas relacionadas ao diabetes. Então, vamos entender o seguinte, o que acontece com o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, o que significa isso? O sistema imunológico de uma pessoa com diabetes tipo 1, ele ataca a sua célula pancreática, né? A célula beta das ilhotas do pâncreas. Então, essas são as células produtoras de insulina. Por algum motivo ainda desconhecido, esse sistema imune, então, ataca essas células, causando, então, ali a morte dessas células e, por consequência, o corpo não produz mais insulina. Então, a pessoa com diabetes tipo 1, ela é insulino dependente, ela faz a aplicação de insulina de maneira externa, né? Seja por seringa, por caneta ou por bomba de infusão. Então, esse é um detalhe já importante para você entender sobre o sistema, sobre a causa do diabetes tipo 1, que é um ataque do sistema imunológico da própria pessoa no próprio corpo dela, né? Causando, então, como eu disse, a morte dessas células, e aí não se produz mais, esse corpo não produz mais insulina. Então, essa pessoa se torna uma pessoa insulino dependente. Enfim, então essa é a causa. Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre a pessoa com diabetes tipo 1, a pessoa que tem diabetes em geral, né, mas vou aqui citar mais especificamente o tipo 1, a gente corre atrás, vamos dizer assim, a gente tem metas de tratamento, né? Entre as metas do nosso tratamento está manter a nossa glicemia numa certa faixa alvo. Essa faixa alvo ela varia de 70 a 180. 70 é a glicemia mínima, 70 miligramas por decilitro, né? É o valor mínimo que a gente pode ficar. E 180 o valor máximo. Claro que o ideal é a gente ficar ali no meio, né? Na faixa de 100. Porém, durante o dia, nós que temos diabetes tipo 1 somos pessoas que somos facilmente, a nossa glicemia é facilmente influenciada por diversos fatores que ocorrem no nosso dia a dia, seja a alimentação, a própria aplicação do medicamento, a atividade física, um estresse. Então, durante todo o período do dia, a tendência da nossa glicemia não é ela ficar estabilizada, ela dá uma variada. Quanto menor for essa variação, melhor, né? E a ideia, então, é a gente ficar nessa faixa. Se está caindo, não cair abaixo de 70. Se está subindo, não subir acima de 180. E esse valor, a gente precisa ficar, no mínimo, 70% dentro desse valor. Então, as metas de tratamento da pessoa com diabetes tipo 1, ela tem como base 70% de tempo dentro da meta. Então, por que é importante também eu já pontuar isso? Porque no estudo eu vou citar essa questão também das metas de tratamento, beleza? Bom, outra coisa interessante para a gente pontuar é a questão da célula-tronco. Vamos entender o que são células-tronco. Células-tronco são células que elas podem ser encontradas de maneira embrionária, lá no embrião, né, tem as células-tronco. Em outras partes do corpo a gente consegue também encontrar células-tronco.
E o que tem de diferencial nessa célula-tronco? Ela é uma célula que ela pode se transformar, ela é como se fosse o início da célula. Toda célula foi um dia uma célula-tronco, né? Então ela consegue se transformar em praticamente qualquer célula do nosso corpo. Ela pode se transformar numa célula muscular, ela pode se transformar numa célula neural, ela pode se transformar em qualquer tipo de célula. Claro que isso depende de uma tecnologia, de uma engenharia genética, né? De uma indução, né? E aí eu não vou compartilhar aqui detalhadamente isso, porque, claro, eu não conheço os detalhes desse procedimento, mas é assim que você pega uma célula-tronco, por exemplo, e tenta transformar em outra célula. Então, depois eu vou citar também no estudo como é que aconteceu isso, porque foi com o uso de células-tronco esse estudo, né? Bom, já tendo pontuado alguma coisinha sobre diabetes e sobre as células-tronco, vamos entender então como é que foi esse estudo. Bom, esse estudo ele foi realizado por um grupo de pesquisa chinês em uma paciente de 25 anos que há 11 anos era uma pessoa com diabetes tipo 1. E aí vamos já pensar em algumas peculiaridades dessa paciente. Bom, ela era uma paciente que já havia sido transplantada 2 vezes o fígado, já teve o fígado transplantado 2 vezes, e já teve um transplante também de pâncreas uma vez. Então ela já era uma paciente que ela tomava, ingeria medicação imunossupressora. Então esse é um ponto também que depois a gente vai fazer a ligação de tudo aí para entender os resultados desse estudo. Então ela já tomava o medicamento, que o medicamento imunossupressor ele serve para você tentar evitar a rejeição daquele tecido, daquele organismo, daquela célula, qualquer coisa que foi implantada, transplantada na pessoa. Então o sistema imune tem a tendência de atacar, né, qualquer corpo vindo de fora, qualquer corpo estranho. Então é uma maneira de você, essa medicação imunossupressora, de você evitar esse acontecimento, né? Bom, por que eu citei? Outra coisa importante de citar. Essa paciente, no ano anterior para ela ter entrado nesse estudo, ela teve um relato de 3 hipoglicemias severas, causando desmaio nela, né? Então, por que é importante citar isso também? A gente vai pensar assim, dependendo do tipo de estudo, porque quem não gostaria, né, de participar de estudos assim, que você tem a chance de se curar para diabetes, né? Mas a gente tem que pensar assim, você hoje, por exemplo, tem um tratamento redondinho, tá tudo certo, consegue controlar bem a glicemia, então muito provavelmente você não seria selecionado para participar de um estudo em que existem riscos envolvidos e que para a pessoa conseguir entrar num tipo de estudo desse, você começa a ter que pesar os prós e os contras. Como ele é um estudo, vamos dizer assim, de caráter exploratório, em que você tem tentativas de novas formas de tratamento, ainda é um pouco desconhecido os efeitos. Claro que também esse já é um estudo que tem uma base de evidência anterior, né, tanto plausibilidade biológica, quanto estudo em células, estudo em animais, etc., até chegar no humano. Porém, a tendência, né, a organização da ciência, né, o modo de funcionamento do método científico, ele é dessa maneira, de você vai melhorando o corpo de evidências para ir tentando novas formas de abordagem de um determinado assunto. Então, até chegar nesse estudo com os seres humanos, no caso com essa paciente, tem todo um corpo de evidência dando suporte para isso. Porém, nesses estágios iniciais, a pessoa escolhida, a voluntária para participar desse tipo de estudo, geralmente é uma pessoa que tem uma necessidade. Então, vamos pensar assim, era uma pessoa que não tinha, por exemplo, depois vou passar os dados aqui, não tinha o tratamento bem controlado, tinha essas questões de risco de vida com hipoglicemias severas. Então, uma pessoa que ela tinha uma grande chance de ser elegível para um tipo de estudo desse, beleza? Bom, vamos entender um pouquinho o tipo desse estudo, né? Esse estudo, como eu disse, a questão já tinha havido no ano anterior, 2023, estudos desse tipo em primatas, né? Então ele é um estudo do tipo 1, caráter exploratório, e o objetivo desse estudo, na verdade, quando ele começou, qual que era o principal desfecho esperado, né? Baixar a glicada, deixar a hemoglobina glicada abaixo de 7%,
ou baixar 1% do valor que estava, que eu não consegui saber o valor que estava, e deixar a paciente sem hipoglicemias graves. Então vamos contextualizar essas questões aí. O que é o teste, o que é o exame de hemoglobina glicada? Esse valor, para nós que temos diabetes, o valor, lembra que eu falei do tempo-alvo, né? Dentro a nossa glicemia na faixa-alvo, a gente precisa também manter nossa hemoglobina glicada no valor abaixo de 7%. Né? Então esse é o valor recomendado, que abaixo desse valor as chances de complicações são muito pequenas, né? E acima desse valor você começa a ter uma chance de complicação cada vez maior. Então, você faz esse exame de hemoglobina glicada, abaixo de 7% era o desfecho inicial aí desse estudo, né? Ou baixar 1%, então não sei se ela tinha valor de 8, tinha 9, de 10, de 11, enfim, se baixasse 1%, eles já estariam enxergando como bons resultados, né? E não ter a hipoglicemia grave, beleza? Bom, e aí lá, além do resumo do exame, do artigo, desculpa, quais são os destaques que os próprios autores do estudo eles colocam ali? Bom, que as ilhotas derivadas do paciente foram geradas com célula-tronco pluripotentes, induzidas quimicamente. Então, o que quer dizer isso? Aquilo que eu falei das células-tronco, que o procedimento foi o seguinte, foi tirado... Não, depois eu explico o procedimento certinho e vou falar aqui, continuar falando dos destaques, né? Então, o transplante dessas ilhotas foi para um local abdominal, diferente de outros tipos de estudo, que, por exemplo, era uma questão mais interna, né? Essa questão de célula-tronco, implantar, né? Transplantar a célula-tronco de volta para o corpo, era geralmente feito de uma maneira mais interna, ali próximo do fígado, enfim, e dessa vez ela foi colocada no reto abdominal. Então, pelo próprio ultrassom, dava para acompanhar o que estava acontecendo com com essas células-tronco que foram transplantadas. O controle exógeno de insulina pelo paciente foi restaurado, certo? Então ele conseguiu ficar independente de aplicação de insulina a ela, no caso, né, a paciente. Então esse foi um dos destaques também que eles colocam aqui. E todos os desfechos clínicos de segurança e eficácia foram atingidos com 1 ano. Então, um dado importante também, né? Que você já ganha força para um próximo passo. Então, os desfechos de segurança e eficácia foram conquistados, né? Então, isso abre aí um precedente para você seguir uma técnica parecida. Enfim, você já tem algumas evidências de segurança e eficácia nesse tipo. Bom, agora sim, vamos falar então... vamos entender a pesquisa. Eu te adiantei um pouquinho nos destaques ali, mas vamos entender a pesquisa. Vamos lá. Essa paciente, ela teve células-tronco retiradas do tecido gorduroso. Então, foram retiradas as células-tronco, trabalhadas em laboratório, para serem induzidas a se transformar em ilhotas, né, para produzir ali as células beta produtoras de insulina. Foram reintroduzidas no reto abdominal da paciente. E tudo isso, claro, né, com a engenharia genética, que, como eu disse, não sou conhecedor dos detalhes aqui para explicar. E além dos medicamentos imunossupressores que ela já tomava relativo aos transplantes que ela fez anteriormente, ela ainda começou a tomar mais 2 medicações imunossupressoras, tá bom? E aí, um pause aqui, porque que... não, vamos lá, depois eu faço esse último pause aqui. Vamos ver os resultados dessa pesquisa. Bom, vamos lá. De resultado, olha só cada coisa surpreendente e interessante que aconteceu. Essa paciente ela tinha o uso de 50 unidades de insulina diárias, né, na sua rotina. Depois passou para 43 em 2 semanas, então ela de 54 unidades baixou para 43 em 2 semanas e depois baixou para 0. Então é isso que a gente está compreendendo como, né, não se tornar, deixar de ser insulina dependente e que a gente está chamando aí de cura, né? Então, depois de 4 meses, se eu não me engano, ela já partiu para 0 o seu uso de insulina externa. Vamos lá. Ela conseguiu, então, 75 dias, tá, de independência de insulina sustentada, tá? A glicemia no alvo, aquilo que eu falei para você que a gente precisava ficar 70%. Ela ficava 43%
com a glicemia no alvo, ou seja, o recomendado é 70, aquilo que eu falei de elegibilidade para participar de uma pesquisa dessa. Então a gente sabe aqui que era muito baixo o percentual que ela ficava dentro da faixa alvo, 43%. Em 4 meses ela pulou para 98%. Então vamos lá, os controles hoje considerados bons são acima de 70%. Então 75% é considerado um bom controle, 80%, 85%, 90%. Imagina 98%. Então é um número muito expressivo para uma pessoa que não faz o uso, não precisou fazer mais uso de insulina de maneira nenhuma. O próprio corpo dela estava fazendo essa regulagem, né? E a hemoglobina glicada dela, que a gente comentou ali que o interessante é ficar abaixo de 7%, e eu falei que eu não tinha esse valor dela, mas no final, aí quando ela já estava com esse valor de tempo null de 98%, a hemoglobina glicada dela era de 5%. Então esse valor de 5% é de pessoas sem diabetes, tá? Então até a faixa de, se eu não me engano, 5,7, eu acredito que seja isso. 5,7 é o valor que a pessoa sem diabetes, tá? Então ela conseguiu um valor de 5, tá? 5%. Outra coisa interessante também, glicemia de jejum. Ela tinha uma média de 210 de glicemia de jejum, ou seja, um valor alto, né? Hiperglicemia, acima de 180 já é considerado hiperglicemia. E o valor de jejum dela passou para abaixo de 126, que também é um valor de pessoas sem diabetes. Por exemplo, uma pessoa que ultrapassa o valor de 126 em jejum, ela começa a ser considerada pré-diabética, ou seja, o valor dela estava abaixo de uma pessoa pré-diabética. E aí uma coisa interessante também é que ela fez o teste oral de glicose antes. O que é esse teste oral de glicose? Você recebe uma carga oral de glicose muito alta, 75 gramas de glicose, e aí você verifica a glicemia para ver qual é o impacto daquela quantidade de carboidrato causa no seu organismo. Então ela fez esse teste pré-transplante com 75 gramas de carboidrato e o valor foi para 344 mg por decilitro, ou seja, uma glicemia muito alta. E após os 4 meses, ela refez esse teste e a glicemia dela ia para 155 no máximo, não passava disso, né? Não passou disso na verdade. Ou seja, também ali um valor de pessoa sem diabetes, porque a pessoa sem diabetes também tem uma variação glicêmica, mas ela é muito mais transitória, né? A transição é muito mais rápida. A pessoa sem diabetes come, tem um pequeno aumento ali de glicemia e o próprio corpo já começa a trabalhar para retornar aos níveis basais, né? Porém, numa carga alta, sim, é normal uma pessoa sem diabetes ter um aumento, porém esse aumento ele não é tão grande como a gente observou aí na pessoa com diabetes que passa de 300, tá? Aí é o seguinte, eu vou tentar colocar algumas imagens ao lado, deixa eu vir do lado aqui. Então eu vou tentar colocar as imagens, eu vou descrever eu olhando aqui e eu coloco na tela para ficar melhor. Então a primeira imagem aí é a imagem só ilustrativa de como que é feito o procedimento, né? Você pega ali as células tronco, fazem o processo ali para transformar elas nas ilhotas que vão ser transplantadas ali para ela e se transformarem ali nas células produtoras de insulina. Então ali uma imagenzinha do procedimento. Aí essa outra imagem aqui, nesse gráfico aqui, a gente vendo que a necessidade de insulina dela, naquele início do gráfico que está subindo um pouquinho, depois ela começa a ter uma queda, até de repente ela não precisar mais de insulina externa. Então, olha, 75 dias pós-transplante, ela já não precisava de insulina externa, tá? Nessa outra imagem aqui, é a queda da hemoglobina glicada. Então, a gente ali, eu não consigo, deixa eu aumentar aqui, deixa eu enxergar o valor, pera aí um minutinho aqui, vamos ver. Olha, era um valor próximo de 8, né? Isso, exatamente, consegui enxergar agora. Era um valor próximo de 8. Então, como eu falei, o valor que a gente tem que ficar é de 7 para baixo. Ela estava ali próximo de 8, tá? Então, ela conseguiu reduzir para 5. Então, também uma redução muito interessante, muito importante. E nesse esse último gráfico, essa última imagem aqui, lembrando que essas figuras foram retiradas do próprio estudo, tá bom? E aí o tempo na faixa alvo. Então você vê ali a primeira barrinha ali, que tá, deixa eu, pera um minutinho só. Aí, voltando aqui. Então, o que está acontecendo no primeiro
na primeira barrinha, está naquele valor ali de 43% só que ela ficava na faixa alva. Então a segunda barrinha, né, ficou ainda parecido. Na terceira barrinha ali já está ali próximo de 80, né? Tá vendo? Só que ainda ela tem um pouco de hipoglicemia, dá para perceber ali no finalzinho ali, no finzinho da barra. E depois você pode ver que a barrinha é praticamente toda verde, ou seja, 98% maior, né, que 98% de permanência nessa faixa, tá? Então, voltando aqui agora, vamos lá. Eu estou olhando para baixo, tá, gente, com as minhas anotações aqui. Acho que vocês já entenderam isso. Então, vamos lá. Assim, as minhas impressões, né? Vamos entender um pouquinho se foi importante esse estudo ou não. Então, obviamente, muito importante, né? Esse estudo é um passo que a gente dá, mas um passo que a gente dá na procura da cura. Porém, a gente precisa compreender como é que a ciência funciona, entender as limitações. Então, vamos lá. Já comentei bastante durante essa minha fala as questões individuais dela. Então, isso é para todo mundo? No caso, ela já tinha algumas peculiaridades que podem ter sido que proporcionaram esses resultados. E aí eu estou falando especificamente dela já ter sido uma pessoa transplantada. Porque vamos pensar assim, o nosso sistema imune atacou nossa célula beta e destruiu lá e fez a gente se tornar diabético tipo 1, por exemplo, né? Então o sistema imunológico nosso, ele já tem, é como se tivesse um banco de dados ali, que aquele determinado organismo, ele já identificou como um inimigo, que ele vai atacar e ele vai tentar eliminar. Então, ela, por já tomar antes os remédios imunossupressores, os medicamentos imunossupressores, pode ser que o sistema imunológico dela não estava tão ativo para atacar qualquer outro, né, sistema invasor. E talvez pode ser que parou de reconhecer as células beta-pancreáticas, né? Então é uma coisa que essa é uma das grandes dificuldades hoje, né, que os pesquisadores encontram. O nosso sistema imune pode ser que esteja de uma maneira tão intensa para atacar nossas células betas que você colocar qualquer coisa parecida ali não dá certo. Então tem essa peculiaridade dela, que pode ter sido um dos fatores que fez com que ela tivesse sucesso. Não sabemos ainda, isso requer mais estudo, né? Então, é estudo feito com uma pessoa só, a gente sabe que uma pessoa não representa a população, então, resultados ótimos, que já se comprovaram ser eficaz e seguro, só que precisa ser replicado. Então, esse estudo, até ele se tornar uma prática que pode se transformar num tratamento realmente, ainda levam muitos passos e, claro, acredito eu, alguns anos, né? Não é tão simples assim você conseguir recrutar voluntários, conseguir reproduzir esses estudos, né? Esses mesmos resultados, que os resultados sejam parecidos ou iguais ou muito próximos, né? Outra coisa, esse estudo é recente, a paciente hoje, por exemplo, está com 1 ano de início de tratamento. E aí, até quando vai durar isso, né? Então, até hoje, tudo bem, ela se tornou uma pessoa não dependente de insulina. Daqui 2 anos vai permanecer, daqui 3, será que em algum momento o sistema imunológico dela vai conseguir identificar essas células beta e atacar novamente? Então, não se sabe, né? Então, são questões que só o futuro, só o acompanhamento, somente novos estudos que vão começar, que vão poder dar uma conclusão melhor, né? E é isso, a gente precisa então de mais dados, precisa acompanhar, precisa ficar atento e entender que eu falei, é muito importante a gente conhecer como é que funciona a ciência, justamente para não se empolgar demais e, né, tentar ter essa percepção do real, né, e se importar com o que realmente está valendo, com o que realmente é palpável, né? Então sim, você perguntar para mim, pô, ficou contente? Fiquei. Queria estar na pele dessa mulher? Oh, nossa, quem não queria, né? Hoje está podendo ficar livre aí de aplicar insulina. Mas, assim, é a cautela de aguardar esperançoso, né? Ser um esperançoso, mas sem ficar empolgado demais, né? E aí, já puxando para o finalzinho do vídeo, para falar sobre isso, né? Vamos nos ater hoje ao que a gente já tem de situação que a gente compreende, já sabe por A mais B, que é eficaz, que é tomar medicação corretamente, que é se alimentar
corretamente, que é manter a regularidade de exercício físico, de atividade física, que é cuidar da saúde mental, que a gente sabe que a nossa condição exige muito da nossa mente, né? É acordar e dormir, e às vezes durante o sono também, não desligando um minuto. Então a gente tem algumas tecnologias hoje que nos ajudam a dar uma desligadinha e tal, mas é claro que também não é acessível a quantidade de pessoas que a gente gostaria que fosse. Então o mais importante é isso, que de uma certa maneira eu estou tentando promover aqui, que é a educação em diabetes. É a gente conhecer a nossa condição, é a gente entender o que se passa com a gente aprender as respostas fisiológicas que vão acontecer na nossa glicemia de acordo com os nossos atos, nossas atitudes, nossas ações, né? Então, se eu vou comer, o que vai acontecer? Se eu for aplicar a medicação, o que vai acontecer? Se eu for treinar, o que vai acontecer? Se eu for ficar sem comer, o que vai acontecer? Eu enquanto pessoa com diabetes, eu preciso ter conhecimento dessas informações. Que isso que vai me dar autonomia para poder fazer de tudo que eu quero fazer, sempre com equilíbrio, mas com segurança também. Muita gente hoje não faz uma atividade física, não come com liberdade, justamente porque não consegue controlar o impacto que isso vai causar na glicemia. Então eu espero que a pessoa saiba, comece, né, busque aprender, e aí pode contar aqui com a gente nesse canal aqui para tentar levar esse conhecimento para todos vocês, beleza? Bom, acho que é isso. Vamos ver se eu vou conseguir editar e deixar bonitinho o vídeo, né? Mas é isso, beleza? Então, mais uma vez lembrando, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. E aproveitando também, né? Me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome aí do canal, Diabetes Tipo Esportista. Lá já está um pouquinho mais robusto, né? Com postagens de treino, enfim. E aqui no YouTube eu estou tentando fazer esse modelinho de uns vídeos um pouquinho mais longos. Vamos ver para onde vai. Como eu disse, vamos ver para onde vai o canal, né? Espero que vocês gostem, tenham paciência para assistir aí. E deem dicas também nos comentários, né? Para a gente tentar deixar os vídeos agradáveis para as pessoas que estão seguindo. Mas mande para quem você sabe que tem diabetes e precisa de informações assim. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.